A misericórdia e a justiça. Um incidente muito interessante ocorreu em uma tarde no acostamento da estrada, quando eles se aproximavam de Tarento. Viram um jovem rude intimando brutalmente um outro menor do que ele, apressando-se a ajudar o menino atacado. Quando o havia resgatado, Jesus permaneceu apenas segurando apertadamente o ofensor até que o menor tivesse escapado. No momento em que Jesus liberou o pequeno brigão, Ganide agarrou o menino e começou a bater nele estrepitosamente. Então Jesus prontamente interferiu para espanto de Ganide. Depois de haver contido Ganide e permitido ao menino amedrontado escapar, tão logo recuperou o fôlego, Ganide exclamou sobressaltado: Eu não consigo entender-te, mestre. Se a misericórdia exige que tu resgates o menino menor, a justiça não exige a punição do menino maior e que era o ofensor? Respondendo, Jesus disse: Ganide, é verdade que tu não entendeste. A administração da misericórdia é sempre trabalhada do indivíduo, mas a justiça da punição é função do social, do governo ou dos grupos que administram o universo. Enquanto o indivíduo sou obrigado a mostrar misericórdia, eu devia livrar o garoto atacado e com toda a firmeza empregar a força necessária para conter o agressor. Isso foi exatamente o que fiz. Realizei a libertação do menino atacado e esse foi o fim da administração da misericórdia. E então, à força, eu detive o agressor por um período de tempo suficiente para permitir que a parte mais fraca na disputa escapasse. Após o que eu me retirei do caso e não continuei, não fiz o julgamento do agressor, nem repassei o seu motivo, nem julguei tudo o que o motivou seu ataque ao companheiro. E não assumi executar a punição que a minha mente podia ditar como compensação justa pelo erro dele. Ganide, a misericórdia pode ser pródiga, mas a justiça deve ser precisa. Não pode discernir que não há duas pessoas que porventura concordem quanto à punição que deveria satisfazer as exigências da justiça? Um imporia 40 chicotadas, o outro 20, enquanto o outro iria conciliar ainda o confinamento em solitária como uma justa punição. Não vês que, neste mundo, essas responsabilidades ou deveriam ficar com o grupo ou deveriam ser administradas pelos representantes escolhidos do grupo? No universo, o julgamento é entregue àqueles que conhecem plenamente os antecedentes de todos os erros, bem como as suas motivações. Na sociedade civilizada e em um universo organizado, a administração da justiça pressupõe aplicar uma sentença justa em consequência de um julgamento equânime. E essas prerrogativas são dadas aos grupos jurídicos dos mundos e aos administradores todos cientes dos universos mais elevados de toda a criação. Durante vários dias, eles conversaram sobre a questão da manifestação da misericórdia e da administração da justiça. E Ganide, ao menos em certa medida, compreendeu por que Jesus não queria entrar em combate pessoalmente. Ganide, no entanto, fez uma última pergunta, para a qual ele nunca recebeu uma resposta totalmente satisfatória. E essa pergunta foi: Mas, mestre, se uma criatura mais forte e de temperamento maldoso te atacasse e ameaçasse destruir-te, o que farias? Não farias nenhum esforço para defender-te? Embora Jesus não pudesse plena e satisfatoriamente responder à pergunta do jovem, porquanto ele não estava querendo revelar-lhe que ele, Jesus, estava vivendo na Terra como a exemplificação do amor do Pai do Paraíso, para um universo que a tudo assistia, ainda assim ele disse o seguinte: Ganide, posso entender bem o quanto te deixam perplexo algumas dessas questões e vou esforçar-me para responder a tua pergunta. Primeiro, em todos os ataques
Em todos os ataques que poderiam ser feitos à minha pessoa, eu determinaria se o agressor seria ou não um filho de Deus, meu irmão na carne. E, se eu achasse que tal criatura fosse desprovida de juízo moral e de razão espiritual, eu defenderia sem hesitar a mim próprio com toda a capacidade dos meus poderes de resistência, a despeito das consequências para o atacante. Mas eu não agrediria assim a um irmão que tenha o status de filiação, nem mesmo em autodefesa. Isto é, eu não o puniria precipitadamente e sem julgamento por uma agressão contra mim. Por todos os meios possíveis, eu procuraria impedir e dissuadi-lo de fazer aquele ataque. E faria tudo isso para mitigá-lo caso eu fracassamente, Fracassasse. fracassamente, fracassasse em evitá-lo. Obrigado, Angela. Ganide, eu tenho confiança absoluta nos cuidados do meu Pai Celeste. E estou consagrado a fazer a vontade do meu Pai do céu. Não acredito que nenhum mal real possa sobrevir a mim. Não acredito que o trabalho da minha vida possa ser ameaçado por qualquer coisa que os meus inimigos possam desejar que aconteça a mim. E certamente não há nenhuma violência dos nossos amigos a ser temida. Eu estou absolutamente seguro de que todo o universo é amigável comigo. Essa é a verdade todo-poderosa, na qual eu insisto em acreditar, com uma confiança de todo o coração, a despeito de todas as aparências em contrário. Ganide, todavia, não ficou plenamente satisfeito. Muitas vezes eles falaram sobre essas questões e Jesus contara a ele algo das suas experiências de infância e também sobre Jacó, o filho do pedreiro. Ao saber como Jacó se propusera defender Jesus, Ganide disse: Ó, eu começo a perceber. Em primeiro lugar, muito raramente qualquer ser humano normal iria atacar uma pessoa tão boa como tu és. E, mesmo que alguém seja tão irrefletido ao ponto de fazer tal coisa, há de haver muito certamente algum outro mortal à mão que acorrerá em tua proteção. Do mesmo modo que tu sempre acorres em defesa de qualquer pessoa que tu percebes estar em aperto. No meu coração, mestre, eu concordo contigo. Mas na minha cabeça, eu ainda acho que se eu tivesse sido Jacó, eu teria gostado de punir aqueles irmãos rudes que ousaram atacar-te, só porque sabiam que tu não irias defender-te a ti mesmo. Eu presumo que tu estás a salvo o suficiente nessa jornada pela vida, já que passas grande parte do tempo ajudando os outros e ministrando aos teus semelhantes em desespero. Muito bem. Bem, muito provavelmente haverá sempre alguém à mão para defender-te. E Jesus retorquiu: Esse teste ainda está para acontecer, Ganide, e quando vier, nós teremos que nos conformar com a vontade do Pai. Isso foi tudo que o jovem pôde levar o seu mestre a dizer sobre essa questão difícil, da autodefesa e da não resistência. Numa outra ocasião, ele conseguiu tirar de Jesus a opinião de que a sociedade organizada tinha todo o direito de empregar a força para o cumprimento dos seus mandados de justiça. Obrigado, Milton. Esse texto é muito legal e vale muitas reflexões sobre muitas coisas que a gente vê nele. Logo no começo do texto lá, a gente vê Jesus falando que, como indivíduos, a nossa obrigação é espalhar a misericórdia. Não é nosso trabalho, individualmente, julgar e punir ninguém. Aliás, essa colocação de Jesus está expressa em vários textos do livro de Urântia, que sempre nos alertam que não nos cabe fazer julgamento de pessoa nenhuma,
nós como indivíduos. E aí, interessante que, tanto no início como no final, Jesus fala que o julgamento cabe às pessoas que foram designadas pela comunidade, pela sociedade, para fazer esse trabalho, né? Seria o caso, então, dos tribunais de justiça. Então, qualquer castigo, qualquer julgamento de qualquer pessoa deveria ser conduzido sempre pelas autoridades legais. Aquele senso da gente não fazer justiça com as próprias mãos, né? Eu acho que esse ensinamento ele é muito difícil de ser seguido, mas ele é muito sábio, porque verdadeiramente cada um de nós, como diz Jesus ali, teria muita dificuldade em, primeiro, avaliar a intenção da pessoa que está transgredindo qualquer lei, né? E muito menos teríamos a habilidade de aplicar a justiça de maneira correta. Muitas vezes a gente se deixa levar por rancor, vingança, um sentimento que aflora num determinado momento. Então, é de fato muito assim, difícil que a gente consiga ver qualquer situação de injustiça, pelo menos aquela que parece ser uma injustiça aos nossos olhos, e a gente tentar fazer o julgamento da pessoa que a gente acha que está cometendo uma injustiça. Então, foi bem legal essa passagem no sentido de que Jesus não se omitiu quando ele viu aquela agressão, ele segurou o agressor, socorreu aquele que estava sendo agredido, mas ele não entrou no mérito das razões pelas quais aquilo estava acontecendo. E, terminada a briga ali, terminado, afastado a pessoa que estava sofrendo o castigo, Jesus simplesmente soltou o agressor e permitiu que ele fosse embora também, né? Não entrou no mérito da questão. Então, como indivíduos, isso que o ensinamento nos traz, que nós deveríamos ser misericordiosos e não julgadores. Depois, mais tarde, Jesus fala da autodefesa dele, né? E realmente essa parte é mais difícil ainda da gente entender, né? Como é que uma pessoa se disporia a não se autodefender, né? Eu acho que o exemplo de Jesus, o caso de Jesus, não se aplica a nenhum de nós, porque Jesus era Deus. E, na verdade, ele tinha um poder superior a qualquer pessoa que desejasse agredi-lo. Eu acho que se ele se deixasse envolver emocionalmente numa situação como essa, talvez até tivesse a possibilidade de que ele fizesse uso de uma força ou de um poder para superar a força violenta do seu agressor. Então, acho que Jesus buscava não se envolver pessoalmente nisso daí, mas isso é uma opinião pessoal, porque ele era Deus, ele sabia que nada de mal ia realmente acontecer a ele no dia a dia da vida, e sabia que ele não devia reagir a essas provocações. Eu não acho que os reveladores proponham que nós não exerçamos um direito de legítima defesa.
né, de não permitir ser agredido injustamente por quem quer que seja, né? Mas Jesus nunca deu essa resposta lá para Ganide. Eu acho que o que ele prega mesmo é o amor entre todos nós. Mas acho que nas palavras dele, quando ele fala lá que ele tem que deixar que a vontade do Pai se cumpra, é isso daí. No caso dele, era o exercício de cumprir a vontade do Pai. Eu realmente não sei se é lícito ou não, do ponto de vista de Deus, de que a gente reage a alguma agressão pessoal, em legítima defesa. Mas meu primeiro pensamento é que sim, né? Mas vamos ouvir as opiniões de todo mundo. Tem um questionamento. É. O Brasil e o mundo, né, anda tão violento ultimamente. Quando você começou a falar, eu comecei a lembrar, e também lendo esse texto, do caso daquele rapaz que apanhou até a morte no Rio de Janeiro, lá na frente do quiosque, né? E as pessoas, tiveram pessoas que viram, né, o dono do quiosque, etc., e que não fizeram nada. Deixaram que aqueles 3 elementos massacrassem aquele moço. Isso me parece muito injustiça, muito vil, muito... Não parece correto, né? Então... Desumano, exatamente, uma coisa bárbara. Com certeza, não com certeza, mas na minha opinião, eu acho que não é uma atitude que Deus espera de cada um de nós, né? Que a gente fique só assistindo e não se envolva e não socorra alguma pessoa que esteja precisando da gente. O que Jesus teria feito? Bom, no caso desse menino que estava apanhando, ele segurou o agressor fortemente até que o menino escapasse e então ele soltou esse agressor. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Opa, acho que todo mundo está pensando igual. Então, eu acho que o nosso papel é de fazer o que Jesus teria feito, né? De tentar evitar que os agressores continuem ali promovendo aquela agressão, né? De preferência sem agredir ninguém, tentar segurar a onda, porque o nosso papel não é agredir as pessoas, mas às vezes isso é inevitável no calor das emoções. Mas é certo, eu acho que se você vê alguém sendo massacrado, é um dever de cada um de nós de tentar intervir e evitar que aquilo aconteça, né? Mas muitas vezes a gente não faz isso por medo da situação, porque aquela situação é estranha para nós, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente não sabe qual é o grau de violência que a gente vai encontrar, mas muitas vezes a gente se acovarda nessas situações ou se acautela, né? Eu só vou complementar o que eu falei, e aí eu deixo a Yara e a Isabela falarem também. Eu sou uma paulista, né? Eu moro desde 99 aqui em Curitiba. Eu nunca fui assaltada em São Paulo e fui assaltada aqui 3 vezes, no carro, né? As 2 primeiras vezes, quebraram o vidro, pregaram minha bolsa, com pedra, com faca, etc. Não sei se com revólver, e ninguém fez nada. Eu estava parada no semáforo e ninguém fez nada. As pessoas viram e não fizeram nada. Na terceira vez, eu estava parada no semáforo e veio um moço para me assaltar, quebrou o vidro, e o carro de trás, era uma Kombi, eu me lembro até hoje, uma Kombi branca, ele foi para cima do cara, e aí o cara largou faca, largou tudo e saiu correndo, né? Então, assim, eu concordo com você que às vezes a gente fica amedrontado e não faz nada, mesmo vendo outra pessoa, né, que pode até perder a vida, no caso. Mas existem pessoas que vão e tentam ajudar, e eu acho que esse é o nosso papel, não sei.
Embora que numa hora dessa ninguém realmente, às vezes a gente não sabe o que vai fazer, mas eu acho que deveria ser essa atitude. Yara? Estou te ouvindo, Sueli, ouvi também o Henrique, né? Eu fico, assim, nesse lugar humano, né? Percebendo como que me toca esse exemplo, né, de Jesus. É claro que eu não tenho a evolução que Jesus teve e nem vivo na época que ele viveu, né? Mas o que me vem é assim, o que que eu faço numa situação como essa? Aqui, fora da situação, eu posso prever que o que Jesus nos leva, né? Então, assim, tem perigo ou não tem perigo? Eu posso fazer algo? Eu estou observando, estou perto, estou presenciando uma situação. O que que eu estou percebendo que eu posso fazer? Porque esse senso também de ter um pouco de segurança no que diz respeito a gente é o que vai permitir que a gente se aproxime desse lugar de não usar de violência ou não fazer justiça com as próprias mãos. Eu gostei de prestar atenção na resposta de Jesus, porque ele diz para Ganide que ele segurou com força suficiente o agressor do garoto mais frágil ali. Então, esse contato direto de Jesus, percebendo que ele teve como fazer isso, ele estava seguro para fazer isso, né? E poder usar a força sem que o agressor pudesse estar se sentindo agredido com a ação dele, foi uma contenção que eu acho que é o que é legal apurar desse exemplo, né? Fazer contenção é assim, olha, eu estou te segurando e eu só te solto na hora que eu puder te soltar para que o pior não aconteça. Então, o corpo da pessoa, ela, de certa forma, ela apazigua, né? Ela sabe que, de alguma forma, ela está fazendo algo ali, ela não está sendo punida, não é uma questão ali de estar usando uma justiça, mas a misericórdia é assim, olha, isso não é legal, eu vou te conter aqui, né? Então, talvez a gente possa pensar mais, a gente usar isso para com a gente e para com as pessoas, né? Qual é o nosso limite de agressão e de injustiça ou de justiça para com a gente e para com os outros? Porque às vezes a gente fala dessa violência na rua, mas às vezes ela não está só na rua, né? Então, o exemplo de Jesus, para mim, é um convite assim de observar que eu posso sim prestar atenção em estar segura, e o estar segura é preservar a mim e ao outro da maneira menos violenta, né, e menos reativa, mas ao mesmo tempo é uma defesa. Mas não é uma defesa no sentido de um rebate, né, do embate. É uma defesa no sentido que preserva a mim e pode preservar o outro também, como um limite, né? É isso. Obrigado, Yara. Difícil a gente ter essa certeza, né? Mas vamos lá. Oi, Isabela. Você está desligada aí o teu microfone, Isabela. Obrigada pela oportunidade e boa noite para quem eu não disse ainda. Completando aí a fala da Yara, eu vi Jesus contendo, como a Yara colocou, uma agressão na medida, no limite do possível, né? E lá na frente, eu acho que é no 58, no documento 158 ou 159, ele fala que a nossa obrigação é nos defender. A nossa tarefa aqui neste planeta, pelo que eu entendi,
a gente tem a obrigação de cuidar da gente, só da gente, e nos defender. Mas lá ele dá 4 opções de defesa. Como que a gente tem que se defender? Resumindo, a defesa seria até você interpelar, você questionar o agressor de forma a que ele tome consciência do que ele está fazendo. Então, nesse caso desse menino, eu entendi que ele começou no impulso instintivo e ele foi aumentando esse impulso, ele aumentando, e ele mesmo não conseguia sair desse movimento, e Jesus segurou, conteve ele, até ele perceber o que ele estava fazendo. E depois que ele percebeu, ele soltou. Então, assim, lá no 58 e 59, eu entendo isso. O que acontece? O agressor, às vezes, a gente tem que fazer isso, fisicamente, contê-lo, de alguma forma, e depois que é contido, aí você consegue entrar em conexão com ele, conversar com ele. Eu estou dizendo isso porque eu fui voluntária durante 3 anos no hospital de psiquiátrico de dependentes químicos. Então, as pessoas chegavam lá amarradas, drogadas, presas mesmo, a polícia levava, e eles ficavam 2 a 3 meses desintoxicando. Depois que eles desintoxicavam, eu começava o meu trabalho. Eles eram selecionados para que eu pudesse fazer meu trabalho, e eu, claro, desenhei os critérios para poder recebê-los. E hoje eu sou voluntária da violência doméstica, eu lido com agressores e vítimas aqui no Tribunal do DF. Então, esse agressor, dependendo da condição, você não tem como chegar nele. Então, você tem que ter tempo e a forma como você fala, como você aborda, até você chegar no que dele entender. E eu percebo que, vocês vão achar absurdo, mas eu percebo que a vítima atrai o agressor e o agressor atrai a vítima, porque senão, como que ele seria agressor e como a vítima desempenharia o seu papel de vítima. Isso, para mim, isso é claro, isso aí a gente consegue, com algumas dinâmicas, a gente consegue identificar isso. Então, assim, e cada um, tanto o agressor quanto a vítima, eles estão espelhando uma cultura, um treinamento, uma crença que eles viveram e que eles, na ordem do inconsciente, nem sabem que estão fazendo isso. Então, assim, pode parecer que aquele agressor é isso, é aquilo, e, na realidade, ele está a serviço da vítima, e vice-versa. E pelas dinâmicas que a gente faz, a vítima, ela sofre quando você pune o agressor. E a vítima fica em paz, e o agressor também, quando eles conseguem fazer a conexão entre eles, na ordem do inconsciente. Quem é que se incomoda? São as testemunhas que se incomodam com isso, mas normalmente a vítima ela não quer punir o agressor. Então, eu vi Jesus contendo esse agressor, para que ele tome consciência do que ele está fazendo. E lá no 58 e 59, ele explica como a gente tem que fazer. E quando eu julgo ou quando eu critico, eu perco toda a capacidade de conexão com o outro. É como se o universo fechasse qualquer porta, qualquer conexão. Eu, pelo menos, e todo mundo assim que eu convivo, que a gente faz esse tipo de trabalho, a gente percebe isso muito claramente. Então, assim, você tem que estar aberto, você tem que estar disponível a receber aquilo que vier, sem crítica e julgamento, porque a crítica e o julgamento é como se você tivesse bilhões de informações na sua cabeça, e na hora que você vai criticar e você vai julgar, você passa a ter só 10.
restringe muito, você vai para o ego. Então, foi isso que eu entendi de Jesus, que nós todos estamos fazendo o nosso melhor, nós todos estamos na influência de informações ancestrais, de parentes, de cultura, disso e daquilo, e que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas a nossa tarefa é nos defender. Mas eu me defendo de uma forma a levar o outro a tomar consciência do que ele está fazendo. Mas, dependendo, ele vai ter que ser contido fisicamente até ele sair, acordar do que ele está fazendo, porque ele está sendo levado pelo instinto. Quando é que eu mudo a rota do instinto? Quando eu tenho consciência. Aí fala, instinto, momentinho, não, nós temos a opção A, B, C, D. É claro que eu estou fazendo assim, uma simbologia muito fácil, mas não é bem assim. Mas, então, a gente consegue mudar a rota do destino com consciência, somente. Se eu não tenho consciência, eu sou levado pelo instinto. Essa é a minha colaboração. Obrigada. Obrigado, Isabela. Fala, Chuchu. Não, eu acho que isso é bem específico nos dois casos que ela citou, com relação à agressão entre homem e mulher, etc., e no caso dos dependentes químicos, porque no caso daquele moço que morreu lá no Rio de Janeiro, acho que isso não caberia. Tem inúmeras situações que a gente poderia estar nos questionando sobre isso daí. Como, por exemplo, o caso do Jairinho e daquele menino de 4 anos. Isso, que foi morto pelo deputado lá. Pelo deputado, né? Mas, enfim. Ou aquela menina que jogaram do prédio e ela morreu com 5 anos de idade. A ideia, eu acho válido tudo que a Isabela colocou, é muito, muito, muito bom, Isabela, muito positivo. Só uma observação. Cada caso tem uma dinâmica. E cada dinâmica nós temos que identificar. Uhum. Então, eu não sei o que aconteceu com o Rio de Janeiro, mas cada história é uma história. Pode ser com a mesma pessoa, a forma de agressão ou de vítima dentro da própria família, à medida que ele se relaciona, é diferente. Então, assim, enfim, tudo é possível, não dá para colocar dentro de uma caixinha de um padrão, né? É verdade. Mas foi muito boa a sua colaboração. Obrigado, Isabela. Oi, Lília. Não, eu já olho assim, no sentido de a nossa educação, né? Por exemplo, nós fomos, eu principalmente, na minha época, a gente foi educado assim, não, qualquer coisa você apanhava, né? Assim, não fazia as coisas certo. Na escola eu apanhei porque não sabia tabuada, e assim foi, né? Então a gente, vamos dizer assim, foi criado num mundo assim de certo tipo de violência, que a gente achava até comum. Mas eu vejo assim que isso não beneficia em nada ninguém, né? E a violência é muito difícil para qualquer um, muito dura, e você encontra violência, assim, em vários momentos da tua vida. E, então, eu estava pensando, assim, que a gente devia ter na sociedade até uma matéria na escola, ou alguma coisa, ou alguém que nos ensinasse na igreja, ou algum local, que tivesse um curso, assim, que falasse sobre como você se portar diante de uma situação de violência, sabe? Como, não é resolvendo violência, tem um outro nome, inclusive na escola a gente tem algumas tentativas, resolução de violência, alguma coisa assim. Tem alguma tentativa de fazer com que a gente tenha consciência porque nós somos animais ainda, né? Nós temos a nossa parte animal, que aflora quando você está numa situação em que te deixa nervoso. Alguns são mais nervosos, outros são menos, mas alguns são mais calmos.
Então, de você perceber isso, sabe, em você mesmo, porque às vezes as outras pessoas nos levam a limites, seja por que razão for. Você chega no limite que você parte ou para a violência nas vias de fato, ou para, muitas vezes, para a violência até, na maioria das vezes, né, com palavras você faz com que o outro se sinta mal, né? Então, e a gente não tem isso, nem na escola, resolução de conflitos, resolução de conflitos é o nome, né, que a gente procurava, assim, também ver como você pode resolver uma situação de violência naquele momento, sabe? Porque no momento, assim, é muito difícil. Por exemplo, você vê alguém separar uma briga, ir lá e separar uma briga, principalmente se você é uma mulher, tem uma briga ali com homens, como é que você, né, você pode, a mulher geralmente vai e começa a falar um monte, né? Parem de brigar, aquela coisa nada toda. Mas como você agir diante de certos fatos, assim, você não é preparado na vida para isso. Você é preparado para se defender a tua vida, isso é um instinto. Você vai defender. Quando você se vê ameaçado, né, a tua vida ameaçada de seus familiares, você vai se defender de alguma maneira daquele agressor. E isso deve ser assim, porque senão os maus venceriam e o mal seria um fato na Terra, né? As pessoas de bem iriam desaparecer. Mas ali Jesus nos explica até que ponto que nós podemos ir, né? Como ele já dá bastante dicas assim, como fazer essa resolução de conflito é bem legal. Mas a gente poderia até ter um curso com a Isabela. Ei, Isabela! Para nos dar assim bastante dicas, porque ela deve saber bastante sobre isso. Ai, obrigada. Eu posso ler? Isso, então, vamos lá. Vamos lá. Espera aí, embarcando para Tarento, né? Isso. Enquanto permaneciam no navio atracado, esperando que o barco fosse descarregado, os viajantes puderam observar um homem maltratando a sua mulher. Como era do seu costume, Jesus interveio em defesa da pessoa submetida à violência. Ele foi por trás do marido irado e, tocando gentilmente no seu ombro, disse: meu amigo, posso falar contigo em particular por um momento? O homem em cólera ficou embaraçado com essa abordagem e, depois de um momento de hesitação e embaraço, balbuciou: por quê? Está bem, o que quer comigo? E depois de levá-lo para um lado, Jesus disse: meu amigo, percebo algo terrível que deve ter acontecido a ti. E desejo muito que me digas o que teria acontecido a um homem tão forte para levá-lo a agredir a sua mulher, a mãe dos seus filhos. E isso bem aqui diante dos olhos de todos. Estou seguro de que deves ter uma boa razão para esse ataque. O que fez a mulher para merecer esse tratamento de seu marido? Ao olhar para ti, vejo que posso perceber no teu rosto o amor da justiça e até o desejo de mostrar misericórdia. E aventuro-me a dizer que, caso me visses atacado por ladrões, tu irias sem hesitação correr para ajudar-me. Ouso dizer que tu já fizeste muitas coisas valentes no correr da tua vida. Agora, meu amigo, dize-me o que está acontecendo. A mulher fez algo errado ou terias tu perdido totalmente a cabeça e, sem pensar, agrediu-a? Não foi tanto o que Jesus havia dito que tocaram o coração desse homem, mas o olhar de bondade e o sorriso de simpatia de Jesus que Jesus lhe dirigira quando concluía suas observações. Disse o homem: eu vejo que tu és um sacerdote dos cínicos.
e estou agradecido por me teres refreado. Minha mulher nada fez de muito errado. Ela é uma boa mulher, mas o modo pelo qual me provoca em público me irrita e perco a cabeça. Sinto muito pela minha falta de autocontrole e prometo tentar viver de acordo com a promessa que fiz outrora a um dos teus irmãos, que me ensinou as maneiras certas. Eu te prometo. E então, despedindo-se dele, Jesus disse: meu irmão, sempre te lembra de que o homem não tem autoridade de direito sobre a mulher, a menos que a mulher tenha de propósito e voluntariamente dado a ele essa autoridade. A tua mulher se propôs a viver contigo, ajudar-te a lutar nas batalhas da vida e assumir a parte maior na carga de ter e de criar os vossos filhos. E em troca desse serviço especial, é mais do que justo que receba de ti a proteção especial que o homem pode dar à mulher, bem como uma parceira que deve carregar, suportar e nutrir os filhos. O cuidado e a consideração amorosos que um homem deseja dar à sua esposa e filhos são a medida da realização daquele homem, nos níveis mais elevados da autoconsciência criativa e espiritual. Sabes que tais homens e mulheres são parceiros de Deus, pois eles cooperam para criar seres que crescem e possuem por si próprios o potencial de terem almas imortais? O Pai no céu trata o espírito materno, que é a mãe dos filhos do universo, como igual a si próprio. Compartilhar a tua vida e tudo que se relaciona a ela, em termos de igualdade com a mãe que tão plenamente compartilha contigo a experiência divina de reproduzir aos dois na vida dos vossos filhos, é ser realmente ser semelhante a Deus. Se apenas puderes amar os teus filhos como Deus te ama, tu amarás e acariciarás a tua esposa como o Pai no céu honra e exalta o Espírito infinito, a mãe de todos os filhos espirituais de um universo vastíssimo. E quando eles estavam a bordo do barco, olharam para trás e viram a cena do casal, o qual permanecia com lágrimas nos olhos em um abraço silencioso. Tendo ouvido a última metade da mensagem de Jesus ao homem, Gonod esteve todo o dia ocupado em meditar sobre aquilo e resolveu reorganizar sua casa quando voltasse para a Índia. A viagem... Oi. Vou fazer uma pausa aqui, porque agora vai mudar de assunto ali, né? Tá. Eu acho que os reveladores escreveram esse texto aqui para as mulheres, né? Maravilhoso. A defender as Impressionante. Não tenho dúvida disso daí. Mas é a gente que, inclusive vocês, mulheres, que cresceram na nossa sociedade com todos os problemas que tem, né? Um velho ditado que diz, né, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Então, na verdade, não é bem assim, mas é claro que nem sempre tem essa conversa amável entre o marido briguento e aquele que chega para apartar a briga. Geralmente, aquele que chegou para apartar a briga apanha junto. Entra na briga. Mas, enfim, vale a ideia de fazer uma intervenção, né? Eu acho que é dever de todos nós, de novo, sempre que possível, intervir para evitar a humilhação e a agressão desnecessária. Mas ali é Jesus, né, falando com o cara, né? Não sei se a gente teria, né, uma habilidade para conduzir essa conversa aí. E o outro aspecto que vale a pena ressaltar é toda essa elevação meritória da mulher à igualdade de condição com o homem, e sim, de reconhecer que elas devem ser respeitadas, né? Então, é bastante legal esse texto, né? Infelizmente, o nosso mundo ainda não aprendeu isso da maneira correta, mas acho que aos pouquinhos está melhorando. E é muito bom a gente
a gente vê o juízo que o Criador do universo faz de nós seres mortais, né? Nos colocando todos em igualdade de condições de respeito mútuo e de tolerância. Mas, Comparando a mulher ao espírito materno e do sim, universo. comparando a mulher ao espírito materno do universo. Então, eu achei muito legal esse texto aí, nesse sentido, né? E, claro, se eu presenciasse uma briga de marido e mulher, eu ia tentar apartar também, mas com certeza ia apanhar junto de alguma forma. Mas, enfim, eu acho que Jesus nos dá outra lição de moral aqui, no sentido de defender aqueles que estão sendo oprimidos de alguma forma. Não sei, Isabela, por favor, você levantou a mão aí, fique à vontade. É uma dúvida. Nós mulheres, então, peraí, só um pouquinho. Nós mulheres, então, nós somos da linhagem da Mãe Divina, nós sempre, pelo que eu entendi no livro de Urântia, eu sempre vou ser mulher. Sim. A gente, depois dessa vida carnal aqui, a gente não tem mais sexo no sentido que nós entendemos o sexo aqui. Mas a gente continua com quem é homem, com esse perfil de homem, essa natureza masculina, essa energia masculina, e a mulher continua com essa energia feminina. Sei lá, são duas energias que se complementam. Então, sim, o sexo, nesse sentido, não vai mudar. Você vai continuar sendo mulher eternamente. Então, e quem é homem vai continuar um homem, né? Sim. Então, Fala. eu venho da linhagem da Mãe Divina, então. Não é uma linhagem da Mãe Divina. Os homens, as criaturas mortais, foram feitas homens e mulheres. A ministra divina é a consorte de Jesus, mas ela é igualmente a criadora e a mãe dos homens, não é mais das mulheres e menos dos homens. Assim como Jesus não é mais dos homens e menos das mulheres. É a mesma coisa, eles só dizem que, assim como Jesus respeita e tem a ministra divina como uma consorte de igual valor a ele, nós, homens, aqui neste mundo, deveríamos ter as mulheres igualmente a mesma consideração e considerá-las iguais aos homens em todos os sentidos, com o mesmo valor e a mesma capacidade. Mas não é que a mulher seja mais filha da ministra do que o homem é filho da ministra. Não, por exemplo, o pai, Jesus, é a mãe ministra. Aí, nós, mulheres, nós puxamos a mamãe. Então, nós puxamos a mamãe, nós temos as características da mamãe. Então, se nós temos as características da mamãe divina, então, eu venho do processo dela, da linhagem dela, que eu vou lá para o Espírito Infinito. Não. Como mulher. Não, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá, obrigada. Valeu. Flávio, meu querido. Zé, eu estava vendo essa passagem, eu acho que a diplomacia de Jesus, né, a acessibilidade dele, né, o touch que ele tem assim para tocar uma questão dessa é uma coisa assim magnífica, né? Só chegares assim num cara que está bravo, que está brigando com a mulher por algum motivo lá, né? Interferir numa briga dessa já levaria de repente uma porrada ali, né? Mas o cara olha para ele e diz assim, não, mas esse cara é diferente, né? Esse não dá para... Então, isso é magnífico. E outro ponto assim que Jesus ressalta, né, quando ele eleva, na verdade, a condição da mulher, igualdade com o homem, né, é a questão da criação, né, entre o homem e a mulher, na verdade, que
que nos torna igual a Deus nessa criação, né, de um ser vivo, né? Essa é uma imagem, né, magnífica, assim, né, do nosso poder também, né, de ser criadores, né, como ser perfeito como Deus é, né? Então, essa a alegoria que se faz à mulher assim, certamente Jesus foi o primeiro feminista da história, né? Foi ele que, Com né, começou certeza, defendendo, com né? certeza. E eu acho que a gente está caminhando, na verdade, aos poucos, assim, para uma igualdade do sexo, assim, né? Bem importante. Eu acho que houve um radicalismo, assim, até do movimento feminista, até para um extremo, mas acho que aos poucos isso vai voltar para um centro, como deve ser, né? E uma igualdade, assim, né? Era isso. Muito bom. Muito Concordo. legal, Flávia, é isso mesmo, eu concordo com você aí. É importante lembrar, né, que os reveladores nos contam que em alguns mundos habitados, o sexo dominante é o feminino, não é o masculino. Então, assim, não é uma regra em todos os mundos habitados que o ser masculino seja o sexo dominante naquele mundo, né? Então, mas é importante essa ideia da igualdade de direitos, igualdades de obrigações, de respeito mútuo, enfim. Mas também é verdade, e os nossos reveladores falam isso, que é impossível o homem e a mulher chegarem num acordo. Um não consegue entender o outro. Então, tem uma passagem aí no livro que os reveladores falam sobre isso, mas também falam que eles são complementares e são necessários. E o grande desafio é a gente conseguir viver harmoniosamente com amor, com carinho, com respeito mútuo e tudo isso daí. Então, é bem legal essa parte. E também muito interessante o fato de que quem nasceu mulher vai chegar a finalitor com essa natureza de mulher, e o homem com essa natureza de homem. Engraçado que não vai mudar isso. Muito legal. Alguém mais quer? Eu queria falar alguma coisa. Fala, Yolanda. O que é lindo o que mostra esse texto como o exemplo de Jesus numa situação para nós, né? Porque ele foi um modelo de como ele se colocou perante esse homem. Quer dizer, a presença dele já perante esse homem já sentiu a energia, essa aura, essa vibração que Jesus tinha, que é algo que nós, humanos imortais, vamos fazendo essa construção do caráter, de toda uma conduta que a gente vai trabalhando, e quando você se coloca perante o outro já percebe essa energia que não é só física. Então, achei Jesus chegou de uma forma amorosa para ele. Esse homem sentiu todo esse ser transcendente nele. Jesus refletiu com ele, fez esse homem pensar, né? É uma coisa importante, que algo que aconteça na nossa vida, com filhos, que a gente tenha uma oportunidade de fazer o outro pensar, é muito importante. Eu vejo assim, uma forma de trazer consciência para esse ser, para ele ver um outro aspecto da questão, né? E então ele teve essa intervenção amorosa, ele refletiu, ele fez esse homem pensar. Esse homem, a partir dessa conversa, ele não é mais o mesmo, não foi mais o mesmo. Então, às vezes, nós estamos num supermercado,
complicado, nós estamos na rua, nós estamos nos... Como que a gente se coloca perante aquela circunstância, aquele ser, aquele algo que, de alguma forma, nós fomos tocados, e a gente vai ter também o discernimento até que ponto a gente vai ter a possibilidade de fazer essa reflexão ou não. Mas vejo que é muito importante você levar elementos de reflexão para a pessoa. Eu achei muito linda essa vivência que Jesus está nos mostrando, sabe? E é isso que eu queria falar. Muito bom, Yolanda. Com certeza. A abordagem de Jesus foi uma abordagem positiva, né? Geralmente, numa situação dessa, a gente tende a ser bruto, agressivo com a pessoa que está ali sendo agressivo com a mulher. Mas, de qualquer forma, é Jesus, né? Então, é outra conversa. Nós, né? Mas vamos lá, Egli. Por favor, Egli. Os dois tópicos que a gente está vendo tá trazendo muito esse aspecto da violência, né? E como que Jesus lidou com esse desafio, né? E acho muito legal porque o que eu vejo assim, o fio condutor é sempre essa amabilidade e esse amor que ele tinha, né? A misericórdia para lidar com uma situação, né? E esse é um poder incrível que é um ensinamento também muito importante que a gente tem que desenvolver, né? Em que lugar, porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente às vezes está num lugar muitas vezes de raiva ou de agressão, e isso a gente não favorece criar uma liga, uma união, né? E, no entanto, Jesus, diante daquele caos ali, ele chega muito amavelmente, ele chega muito delicadamente e acolhe, né, toda essa turbulência do agressor ou também do outro, né, e coloca assim de um jeito que eu fico muito maravilhada do jeito que uma conversa faz a pessoa imediatamente se transformar e refletir, né, e mudar o comportamento, e é incrível, isso é fantástico, e eu acho que isso é o amor profundo que ele emitia, né, essa energia poderosa que é o amor, né? Então eu fico assim muito encantada dos ensinamentos que ele nos traz. Claro que existe aí um trabalho, né, de muita consciência, de muita dedicação para a gente ir desenvolvendo essa capacidade de amar, né? Porque acho que a finalidade nossa aqui é aprender realmente a amar o ser humano e o próximo e os diferentes, né, como relação homem-mulher, é a gente aprender dentro do seio de família, essas divergências e tudo. Então, é um desafio que nós temos aí nossa, eu acho encantador, assim, ver. Fico sempre muito admirada quando eu leio alguns pedaços, assim, que me encanta. Só um pedaço, Nossa, Egli, muito legal. Você resumiu muito bem. O amor, o desejo de ajudar, de ser misericordioso, de ser compreensivo, né? A gente geralmente não tem nada disso, a gente já parte para o lado pessoal, já quer entrar na briga, já quer dar porrada. É complicado, mas é bem isso aí mesmo, que legal, que bom, acho que você fez uma observação excelente aí. E aí, pessoal? Alguém mais quer? Eu queria fazer uma observação. Eu acho que nós somos o puro amor. Nós somos o próprio amor. E nós temos a ilusão de que nós não amamos. Porque, às vezes, por exemplo, numa família que todo mundo rouba, a regra é roubar. E aquele que não rouba, ele não pertence, ele também não é amado. Então, eu vou roubar para poder... Papai, eu pareço com você, mamãe, eu pareço com você, então eu posso ser amado, eu pertenço.
Então, a cultura, de novo, e as crenças nos dão a sensação de que nós não amamos. Quantas crianças que morrem no lugar do pai e da mãe, na ordem do inconsciente? Então, assim, eu acho que nós somos amor, só não temos consciência. Tá certo. Oi, Angele. Eu ainda apanho com essa informática. Eu venho aqui para levantar a mão, depois não sei voltar para a tela, é um rolo. Ah, peraí, já vou chegar, pronto. Assim, eu tive um instrutor, José Maria Nogueira, fiquei uns anos na mão dele, foi um dos seres humanos mais amorosos que eu conheci. É o pai do Ronifon. E eu lembro bem que durante as nossas reuniões, assim, primeiro que ele não admitia que falasse mal de ninguém. Então, ficava lá na bancada, ele, a esposa e mais umas outras pessoas. E eu lembro que um dia a Deinha, que é a esposa dele, quis falar mal da Dilma. E ele brigou assim com ela, feio, na frente de todos nós. E depois eu, na aula, eu é que fui brigar com ele. Eu falei, você não pode falar assim com a sua esposa na frente de todo mundo, né? Mas, assim, eu lembro que ele falava assim para a gente, olha, nunca vá contra o agressor. Faça sempre que você até está do lado dele, se quiser conquistá-lo. Se você quiser dar algum recado, como fez Jesus, você nunca pode ir contra. Você sempre tem que mostrar que você realmente pode ser que você está com a razão, sim, não sei o quê, e ir levando a conversa até chegar no objetivo que ele pretende, né, passar para o fulano, que naquele ponto talvez ele poderia ser mais maleável, né, mais flexível. Então, essa é uma técnica que eu, às vezes, até aplico, sabia? Às vezes eu não vou contra, não. Então, eu chego e falo assim, olha, você tem até uma certa razão, mas tenta observar esse ponto. E, às vezes, eu deixo de criar inimizade. Então, é muito bom a gente nunca ir contra, né, a pessoa, mesmo sabendo que ela está errada. Claro que tem pessoas que são um pouco agressivas. Eu tenho um genro que tem um gênio bastante forte. Embora seja uma boa pessoa, está num grau aí de filosofia elevada, mas é o dono da verdade e ninguém opina quando eu estou dando uma ordem. E, às vezes, eu tenho que me controlar, principalmente com relação à minha neta, que, às vezes, ele grita com ela, em vez de conversar com ela. Às vezes, ele tem que ser mais maleável naquele momento onde ela quer ficar um pouco mais, até mais tarde, com os amigos, e ele não concorda. Mas aí a minha filha me segura, mãe, não entra, porque vai sobrar para você. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Nem sempre a gente tem oportunidade de poder entrar no mérito da questão. Então, a gente tem realmente que sempre reconhecer o meio e o gênio da pessoa e ver se a gente realmente pode, naquele momento, opinar de alguma forma. Se não, é melhor ficar na da gente. Então, é isso. É um aprendizado, né? A gente tem Sim, a vida é um grande aprendizado. Nenhum de nós sabe exatamente o que tem que fazer. Nós estamos aprendendo. Para isso estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui. Nós não temos a receita do Ninguém bolo. sabe tudo. Ninguém sabe nada, na verdade, certo né? para apertar. A única coisa que a gente sabe é o exemplo de Jesus e o amor dele, né? Quem sabe com isso a gente aprende um pouquinho. Muito obrigado, Xalé. Seguimos adelante.
Ou não? Posso comentar, Pode, Henrique? claro, não só pode, como deve. Bom, é, é oportuno o comentário do Flávio, né? Que Jesus foi o primeiro, o maior feminista, mas eu vejo ele como um rabi, o mestre. E ele tentava ensinar a todos as leis judaicas, né? As 618 leis judaicas, que já falava de tudo isso, né? Se você pegar o termo usado no hebraico para designar homem, é ish. A palavra usada para designar mulher é ishá, que é derivada de ish, né? Que é homem, que significa literalmente homem feminino. Então, o simbolismo da estrela de Davi, por exemplo, né, os dois triângulos, é a integração das duas energias, masculino e feminino, o grande arcano. Então, Jesus tentava ensinar para seus seguidores, né, que você precisa viver em harmonia com a sua esposa, amar e respeitar a sua esposa, porque na cultura judaica, um homem sozinho, ele é um fracassado, ele não chega a lugar nenhum. Então, ele precisa casar e precisa conviver bem com a sua mulher, que é a sua outra metade, né? A sua essência, conviver com o oposto, né? Então, você tem que desenvolver isso, né? Saber que eu preciso saber conviver com a minha esposa, preciso amá-la e respeitá-la, né? Para me conseguir chegar a algum lugar. Porque não tem aquele ditado, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Obrigado, Portela. Os judeus não eram muito amigos assim, muito respeitadores do direito da mulher, né? O livro de Urântia nos conta essas passagens em que a mulher, por exemplo, não podia nem entrar na igreja, tinha que ficar no templo, né? Tinha que ficar numa área designada para ela, segregada. Mas, enfim, é importante a gente ter presente essa recomendação, esse reconhecimento de Jesus, né? E não poderia ser diferente, né? Deus nos fez assim, né? Deus nos fez homens e mulheres, e igualmente filhos de Deus, né? Não criou nenhuma diferença entre nós. Então, enfim, eu acho que é oportuno esse documento de Jesus aí, e acho que as mulheres devem ficar muito felizes mesmo com esse posicionamento de Jesus, que deveria ser o de todo mundo, né? Muito bem, vamos prosseguir aqui um pouquinho mais com a nossa leitura nesse documento, né? Nós paramos aqui no 133, 2.4, Lilian, você pode continuar lendo aí. Tá. Não, eu só lembrando, eu lembrei que o livro Girante, ele comenta que os espíritos, né, todo o governo cósmico que está nos gerenciando, vamos dizer, cuidando, né, da civilização, eles consideram que uma civilização não passou ainda da barbárie, né, enquanto um sexo quer dominar o outro, domina sobre o outro. Então, enquanto existisse domínio, tanto, vamos dizer, o matriarcado quanto o patriarcado, então ainda não, aquela civilização não passou ainda da barbárie. Eu acho isso incrível, porque nós estamos ainda na barbárie. Coitadinho de nós. Coitadinho de nós. É verdade. E outra coisa também sobre Jesus, né, que estavam falando, porque Jesus, ele é tão magnânimo, ele é tão magnífico, e ele é Deus, né, que mesmo na cruz ele falou, perdoai-os porque não sabem o que fazem, porque nós somos ainda muito imaturos e crianças, né,
É fácil. Verdade. Então tá, 133, 2,5, né? 2,4. Ah, tá. 2,4. É que eu tô aqui pelo celular que fica maior Uhum. fica Tá. maior a letra. A viagem a Nicópolis foi agradável, mas lenta, pois o vento não estava favorável. Os três passaram muitas horas recontando as suas experiências em Roma e relembrando tudo o que lhes tinha acontecido desde que se conheceram em Jerusalém. Ganida estava tornando-se imbuído do espírito do ministério pessoal. Ele começou a auxiliar no navio como camareiro, mas no segundo dia, quando mergulhou mais nas profundas águas da religião, ele chamou Jóshua para ajudá-lo. Eles passaram vários dias em Nicópolis, a cidade que Augusto tinha fundado há uns 50 anos, como a cidade da Vitória, em comemoração à Batalha de Actio, pois havia sido nesse local que acampara com seu exército antes da batalha. Eles alojaram-se na casa de um tal de Jeremias, um prosélito grego de fé judia, a quem conheceram a bordo do barco. O apóstolo Paulo passou todo o inverno com o filho de Jeremias, nessa mesma casa, durante a sua terceira viagem missionária. De Nicópolis, eles velejaram no mesmo barco para Corinto, capital da província romana de Acaia. Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigado, Lilian. Então, aqui podemos começar a ler este item 3, né? Uhum. Eu vou ler, então. Em Corinto. Ao chegarem a Corinto, Ganide já estava ficando bastante interessado pela religião judaica. E assim não seria estranho que um dia, quando passavam pela sinagoga e viram as pessoas entrando, ele solicitasse a Jesus que o levasse ao serviço. Naquele dia, eles ouviram o rabino erudito discursar sobre o destino de Israel. E depois do serviço, encontraram um tal de Crespo, o dirigente mais alto dessa sinagoga. Eles voltaram muitas vezes para os serviços naquela sinagoga, mas sobretudo para encontrar Crespo. Ganide criou uma grande afeição por Crespo, pela sua esposa e sua família de 5 filhos. Ele gostava muito de observar como um judeu conduzia a sua vida familiar. Enquanto Ganide estudava a vida familiar, Jesus ensinava a Crespo o melhor caminho para a vida religiosa. Jesus permaneceu mais de 20 sessões com esse judeu progressista, e não é de se surpreender quando, anos depois, quando Paulo se encontrava em pregação nessa mesma sinagoga, e os judeus rejeitaram a sua mensagem, dando o seu voto de proibição a outras pregações na sinagoga, que ao se voltar aos gentios, Paulo haja encontrado nesse mesmo Crespo e em toda a sua família o apoio de haverem eles abraçado já a nova religião e que se haja transformado em um dos principais sustentáculos da igreja cristã que Paulo organizou em seguida em Corinto. Durante os 18 meses que pregou em Corinto, sendo que Silas e Timóteo se juntaram a ele mais tarde, Paulo conheceu muitos outros que haviam sido instruídos pelo tutor judeu do filho de um mercador indiano. Em Corinto, eles conheceram pessoas de todas as raças, vindas de 3 continentes. Junto com Alexandria e Roma, Corinto era a mais cosmopolita das cidades do Império no Mediterrâneo. Havia muita coisa que atraía a atenção das pessoas nessa cidade, e Ganide nunca se cansava de visitar a cidadela, que ficava a quase 600 metros acima do mar. Ele também passou uma boa parte do tempo que lhe sobrava na sinagoga e na casa de Crespo. A princípio, ele ficara chocado, mas mais tarde ficou encantado com o status da mulher no lar judeu. Era uma revelação para esse jovem indiano. Jesus e Ganide foram muitas vezes hóspedes em um outro lar judeu, o de Justo, um mercador devoto
que morava ao lado da sinagoga. E muitas vezes, subsequentemente, quando o apóstolo permaneceu nessa casa, Paulo ouviu as histórias dessas visitas do rapaz indiano e o seu tutor judeu, enquanto ambos, Paulo e Justo, imaginavam o que é que teria acontecido a um instrutor hebreu tão brilhante. Quando em Roma, Ganide observou que Jesus se recusava a acompanhá-los aos banhos públicos. Várias vezes depois disso, o jovem tentou induzir Jesus a dizer mais sobre o que pensava a respeito das relações dos sexos. Embora quisesse responder às perguntas do rapaz, Jesus nunca parecia disposto a discutir esses assuntos muito longamente. Certa noite, enquanto passeavam em Corinto, perto do local em que a parede da cidadela corria até o mar, eles foram abordados por duas mulheres públicas. Ganide, muito justamente, havia assimilado a ideia de que Jesus era um homem de elevados ideais e que ele abominava tudo que beirava a impureza ou que tivesse o sabor do mal. E em vista disto, ele dirigiu-se secamente a essas mulheres e grosseiramente pediu que elas se afastassem. Quando Jesus ouviu isso, disse a Ganide: a tua intenção foi boa, mas tu não devias permitir-te falar assim dos filhos de Deus, ainda que sejam os seus filhos desguiados. Quem somos nós para julgar essas mulheres? Tu conheces todas as circunstâncias que as levaram a recorrer a tais métodos de obter a sobrevivência? Fica aqui comigo enquanto falamos sobre essas questões. As prostitutas ficaram mais estupefadas ainda do que Ganide com as palavras de Jesus. E enquanto permaneciam ali, sob a luz da lua, Jesus continuou dizendo: dentro de todas as mentes humanas vive um espírito divino, a dádiva do Pai do céu. Esse espírito do bem sempre se esforça para nos levar a Deus, para ajudar-nos a encontrar a Deus e conhecer a Deus. Mas há também, dentro dos mortais, muitas tendências naturais físicas que o Criador colocou neles para servir ao bem-estar individual e da raça. Assim, muitas vezes, os homens e as mulheres tornam-se confusos nos seus esforços de compreender a si próprios e lutar contra as dificuldades múltiplas do ganhar a vida em um mundo tão amplamente dominado pelo egoísmo e pelo pecado. Eu percebo, Ganide, que nenhuma dessas mulheres é voluntariamente pecaminosa. Posso ver nos seus rostos que elas passaram por muitas tristezas e sofreram muito nas mãos de um destino aparentemente cruel. Todavia, elas não escolheram intencionalmente essa espécie de vida. Apenas se renderam, desencorajadas e de um modo que beira o desespero, à pressão do momento e aceitaram esses meios repugnantes de ganhar a vida como que de melhor encontraram para sair de uma situação que lhes parecia desesperadora. Ganide e algumas pessoas são realmente perversas de coração e escolhem deliberadamente fazer coisas más. No entanto, diga-me, quando olhas para esses rostos inundados de lágrimas, tu vês algo de mal ou de perverso? E enquanto Jesus esperava a resposta, a voz de Ganide saiu sufocada quando balbuciou a sua resposta. Não, mestre, não vejo. E peço perdão pela minha grosseria para com elas. Eu imploro o seu perdão. E então Jesus disse: falando em nome delas, eu digo que já te perdoaram, do mesmo modo que falo pelo meu Pai do céu, pois ele já as perdoou. Agora todos vós, vinde comigo até a casa de um amigo, onde encontraremos recolhimento e faremos planos para a vida nova e melhor que temos diante de nós. As mulheres estupefadas até esse momento não haviam dito uma palavra. Entreolharam-se silenciosamente e seguiram o caminho indicado por aqueles homens.
Imaginai a surpresa da esposa de Justo, quando, já tarde da noite, Jesus apareceu com Ganide e essas duas estranhas, dizendo: perdoai-nos por chegarmos a essa hora, mas Ganide e eu desejamos comer um pouco e gostaríamos de compartilhar esse pouco com essas nossas amigas que acabamos de encontrar. Elas também estão necessitando de algo para comer. E, além disso, viemos até vós com o pensamento de que estaríeis interessados em dar a elas um conselho, junto conosco, quanto ao modo de melhor recomeçarem a vida. Elas podem contar-vos a sua história, e eu suponho que já tenham tido imensas dificuldades. A presença delas aqui no vosso lar atesta quão sinceramente elas anseiam por conhecer gente de bem e com boa vontade elas abraçarão a oportunidade de mostrar a todo mundo e até mesmo aos anjos do céu que elas podem vir a ser mulheres nobres e corajosas. Quando Marta, a esposa de Justo, dispôs a comida sobre a mesa, Jesus, deixando-os inesperadamente, disse: como está ficando tarde, e já que o pai do jovem nos estará esperando, rogamos ser desculpados por deixar-vos juntas aqui, 3 mulheres, filhas bem-amadas do Altíssimo. E eu orarei pela vossa orientação espiritual, enquanto fazeis os planos para uma vida nova e melhor na terra e uma vida eterna para o grande futuro. E assim, Jesus e Ganide deixaram as mulheres. Até então, as cortesãs nada haviam dito, do mesmo modo, Ganide nada dissera. E por alguns momentos, Marta também nada dissera, mas em breve, ela despertou para a situação e fez tudo o que Jesus tinha esperança de que ela fizesse por aquelas estranhas. A mais velha dessas 2 mulheres morreu pouco tempo depois, com esperanças vivas de sobrevivência eterna. E a mais jovem trabalhou no local de negócios de Justo e mais tarde tornou-se um membro vitalício da primeira igreja cristã em Corinto. Que lindo, que lindo. Várias vezes, na casa de Crespo, Jesus e Ganide estiveram com o tal... Aí já vai mudar de assunto. Você quer falar alguma coisa? Então, podemos... Uhum. Interessante essa passagem também, né? O tempo todo, Jesus nos mostrando que a gente não deve fazer o peso das pessoas. E que muitas vezes pessoas desviadas, o que elas precisam é da nossa ajuda, e não do nosso julgamento. Para nós, no dia a dia, né, é sempre muito difícil a gente ter esse desprendimento, esse amor e essa coragem de ajudar as pessoas. Claro que nem sempre também a oferta de ajuda é bem recebida, como era no caso de Jesus. Mas é muito legal ver que Jesus tinha essa sensibilidade e deixou para a gente aqui esses exemplos, né, para serem seguidos. Então, é uma boa reflexão. E interessante também aqui a passagem onde Jesus fala que os homens muitas vezes não sabem o que fazer com aquilo que Deus deu de presente para eles, né? Com todas as coisas que Deus nos deu e nos ofereceu. Então, também dá bastante o que pensar sobre isso daí. Mas, enfim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa aí. Nós já estamos nos aproximando da hora de encerrar o nosso estudo de hoje. Então, estamos quase chegando no final desse documento aí, mas acho que dá para completar ele semana que vem. Fique à vontade se alguém quiser falar alguma coisa. Muito legal. Parece que está todo mundo. Fala, Yara. Assim como outro dia eu refleti que os nossos estudos me inspiram a estar mais em relação com Deus e
procurar ficar mais sensível a esse relacionamento, eu também ando nos meus momentos de mais centramento, sentindo que Deus vai me mostrando que eu também preciso me relacionar comigo mesma, nesse lugar de observação, de descoberta, de aprofundamento e de apropriação, né? Assim como Deus, como a gente busca apropriar de tudo que é divino, que é Deus, eu sinto que só um minutinho, eu passei para você. Eu sinto que a gente precisa também fazer esse reconhecimento, sentir esse contato, porque dessa forma a gente tem uma esperança de um senso de existência, né? E quando eu posso existir, eu posso me responsabilizar mais pelas minhas atitudes, por quem eu sou, e a cada vez que um ser humano se torna mais cônscio de si mesmo, ele está com Deus, e a gente vai conseguindo reverter essa situação tão fora de controle, né, do mundo, que é o afastamento das pessoas de si próprias, né? Porque Deus falou, Jesus falou que para Deus existem duas maneiras de ver o ser humano, né? Duas classes de ser humano, os que conhecem Deus e os que não conhecem Deus. E para a gente conhecer Deus, a gente tem que também estar aproximando desse conhecer a gente. Senão a nossa fala fica muito assim, eu ponho nas mãos de Deus, o Criador vai fazer por mim, quando a gente precisa sentir que a expressão de Deus em nós é aprender a fazer por nós, declarar por nós. É isso.